Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa. A leitura de hoje é do livro Convites de Sheila pelo Espírito Sheila. Opções. Ninguém questiona a intensidade do teu sofrimento. Mesmo assim, contas com outras opções para vencer a dor. Busca uma página de ideias consoladoras. Recorre à conversa amiga junto a quem possa te orientar. Tenta a prece. Lembra que teu pensamento é força viva capaz de impulsionar-te para a luz ou reter-te na sombra. Mergulhar no mar, na revolta, é naufragar em dores menores. Ceder ao pessimismo é atar-se na madeira do desânimo. Recorda ainda uma vez que não segues sozinho. Deus te sustenta e ampara. Por isso, reergue-te e segue adiante. A vida hoje pode cercá-lo de problemas. Tu, porém, terás em ti mesmo a solução adequada para vencer a dor e seguir em paz. Uma boa palestra a todos. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Vamos fazer uma prece de abertura para entrarmos em harmonia com a espiritualidade maior. Vamos então fechar os olhos, se for agradável, se for confortável. Abandonar os pensamentos corriqueiros das atividades vulgares do mundo. Silenciar os ouvidos para o som que vem do mundo e ouvir a voz do coração, a voz que vem do alto,
a voz que vem da fonte de luz, da fonte do amor, da fonte de paz. Sentimento de gratidão. Gratidão por estarmos aqui reunidos, para ouvir palavras de conforto que iluminam nosso caminho, nossa jornada. Gratidão porque sabemos que nesse momento tantos irmãos pelo mundo afora não estão confortáveis, não estão se sentindo bem, estão em agonia. Por isso, gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Então, para a mensagem de hoje, a nossa amiga Deise Rocha, lá do Centro Espírita Allan Kardec. Então, Deise, fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva nessa noite. Então, para a noite de hoje, nós escolhemos mais uma fábula desse livro aqui, do Ellerson Santos, que era Uma Vez para Adultos, que hoje nós escolhemos para conversarmos a fábula da tartaruga e da lebre. Essa fábula da tartaruga e da lebre, ela é uma fábula do Esopo, que foi um fabulista grego que teria vivido na Grécia no século VI a.C. E depois, mais tarde, ela foi recontada por La Fontaine, que era um fabulista francês que viveu entre 1621 e 1625. Então, uma fábula são narrativas cujos personagens são animais personificados, né? Que possui assim um caráter alegórico. Eu particularmente gosto muito dessas comparações e escolhi trazer para a nossa reflexão da noite essa fábula. E a fábula começa assim. Um dia a lebre e a tartaruga se encontraram e a lebre disse para a tartaruga: "Como você é lerda?" E a tartaruga tranquilamente respondeu: "Cada um vai no seu ritmo. Mas, se você quiser, nós podemos marcar uma corrida para ver se você chega muito tempo antes de mim." E assim marcaram, né? A lebre aceitou o desafio, apesar de já achar que a tartaruga não tinha nenhuma chance. Isso, procuraram alguém para ser o árbitro dessa corrida e assim escolheram a raposa. Escolhido o árbitro e escolhido o percurso, chega o dia da corrida e as duas lá preparadas para a largada, e a lebre mais uma vez diz, né? Essa boba pensa que tem alguma chance de me ganhar. E assim começou. Deram o sinal, a lebre saiu em disparada, depois pensou: já vou dar aquela paradinha porque essa tartaruga não vai me alcançar nunca. E começou, né, a conversar com todos os animais que estavam no caminho. Quando a abelha perguntou: "Você não fica preocupada de estar conversando tanto?" Aquela tartaruga lá, vou chegar muito tempo antes dela naquela passada dela. E assim foi. E chegou um tempo que a tartaruga já avistou a lebre, e a lebre, tá pensando que vai me alcançar? Mas a tartaruga se manteve naquela condição, naquele foco, sem se distrair por nenhum momento. Ela tinha uma determinação e um objetivo naquele dia. E a tartaruga seguiu e a lebre também seguiu, né? Mas muito tranquilamente parou, né, no caminho para continuar suas conversas e resolveu colher algumas flores. E assim foi. Em determinado momento ela encontra a coruja e a coruja diz: "Olha, a tartaruga já passou aqui faz tempo. Se aligera porque vai perder essa condição de ser a maior velocista de toda a floresta, né?" Ela pensou: então tenho que me aligerar, mas a tartaruga não tem chance nenhuma comigo. E vamos lá. E até que a tartaruga, a lebre, em determinado momento percebe que já está muito distante do momento da chegada, acelera o passo, mas ela já vê a tartaruga passando pela linha de chegada. E nesse momento a tartaruga foi
recepcionada e abraçada por todos os outros animais. E a lebre, exausta, porque teve que dar aquele gás no final, a Clésia sabe bem, né, Clésia, do gás no final, estava exausta naquele momento, mas ela teve que ir parabenizar a tartaruga por aquele feito. Ela disse: nunca mais ficarei convencida da minha ligeireza, pois afinal de nada adianta ser rápida se eu não tiver determinação e constância. Você me mostrou que mais vale ser determinado e humilde, disse a lebre à tartaruga, muito envergonhada. E desde então ela nunca mais fez piadas ou usou qualquer tipo de adjetivo pejorativo aos outros animais da floresta. Porque, afinal de contas, ficou provado, né, que de passo a passo todo mundo acaba alcançando o seu objetivo. E nós podemos relacionar essa fábula, essa corrida, que é como se essa corrida se assemelhasse à nossa vida também, né? Mas a uma etapa da nossa vida, que a nossa vida é uma só, nós somos feitos de várias existências, né? Então, mas diferente daquela corrida que vai ter um ganhador, na nossa corrida da vida, nós só precisamos chegar. Nós não precisamos disputar essa corrida com ninguém, a não ser com nós mesmos. Então, nós estamos nessa corrida praticamente, por certo, desde o momento, não desde o nosso nascimento, mas desde o momento que nós fomos criados, né? Lá, depois passamos pela evolução de todos os reinos, do mineral, vegetal, animal, chegando no hominal, e continuamos nessa evolução constante, porque o nosso itinerário é do átomo ao anjo. Então esse é o nosso itinerário, essa é a nossa corrida, e só nós vamos poder fazer essa corrida por cada um. Ninguém mais vai poder fazer essa trajetória, senão nós mesmos. E na corrida da vida a gente vê, né, pessoas mais velozes, pessoas mais lentas, mas todo mundo vai chegando, vai se conduzindo aí nessa caminhada, né? Por isso sempre o que importa é chegar, não importa o tempo que vai se levar. E com relação a esses dois personagens, nós nos assemelhamos a qual deles? A lebre, que é vista como um animal ágil, rápido, que tem uma destreza que se escapa facilmente das adversidades, ou nós nos colocamos na condição de tartaruga, né? Que é o símbolo da lerdeza, da lentidão, mas a passos lentos ela vai caminhando, né? Daí, como é o ditado popular, né? Devagar e sempre ela vai chegando. Então, na história, a lebre ela se acha mais esperta, mais veloz e menospreza a condição da tartaruga. Ela acredita que, tendo essa esperteza, é uma condição para que ela possa ganhar essa corrida, né? E quantas vezes nós já ouvimos que o mundo é dos espertos? Será mesmo que o mundo é dos espertos? Será que isso é isso que vale a pena transformar a nossa vida numa esperteza só? Só quem vai se dar bem é quem é esperto, quem diminui o outro, quem ludibria? Acredito que não seja esse o caminho. No conto, na fábula ali, a lebre ela é mais esperta do que confiante. Ao contrário da tartaruga, né, que não era tão esperta, mas era confiante, porque acreditava que ela ia, independente do tempo, mas ela ia chegar com a capacidade dela. E daí nós podemos puxar o cuidado que nós temos que ter com o que nós falamos sobre o outro, com o que nós julgamos o outro, porque a gente sabe que estamos sob a lei de ação e reação. Tudo que
Toda ação, sendo ela positiva, ela terá uma reação positiva. Uma ação negativa vai ter uma reação negativa e isso vai voltar para a gente. Então, essa conduta da lebre é uma conduta que nós devemos nos espelhar nessa conduta da esperteza? Não, né? Porque só será através dos nossos esforços legítimos, é que nós vamos conseguir nos melhorar na nossa passagem aqui nessa existência, nesse momento da nossa vida, aonde nós estivermos inseridos. Só isso. É o nosso esforço, é a nossa determinação. Uns podem ir mais rápido, sim, desde que não passem por cima de ninguém. Outros vão mais devagar, mas vão na sua caminhada. E todos nós chegaremos nesse processo de evolução do anjo até o átomo. Mas nós podemos ver na personagem da tartaruga, apesar do seu histórico, que ela teria muita dificuldade em realmente vencer a lebre. Mas o ponto decisivo foi a determinação, a concentração e o foco, que é o que nós devemos ter na nossa vida. Nós não podemos simplesmente aguardar que as coisas aconteçam num passe de mágica. Não, eu vou toda semana lá no centro espírita, eu sou uma vida direitinha, assim, então tudo vai acontecer, né? Não faço mal para ninguém, então vamos embora, né? Eu faço as coisas direitinho. Não. Tudo tem que ser conquistado, tudo tem que ser programado, tudo tem que caminhar na direção do nosso melhoramento e nós vamos chegar nessa caminhada fazendo o bem, praticando o bem. Então cada um de nós fazendo a sua parte, o alto não vai nos abandonar nunca, porque vamos lembrar do que Jesus nos disse: faça a tua parte que o céu te ajudará. E o céu te ajudará como? Como que o céu vai nos ajudar? É nós fazendo a nossa parte. É nós sermos pessoas do bem, é nós não prejudicando os nossos irmãos, não prejudicando o planeta. É aquela regra de ouro, né? Façais aos outros o que gostarias que a ti fosse feito. O céu sempre nos ajuda, mas por que nós não percebemos às vezes que o céu não nos ajuda? Porque a gente se desconecta com as coisas do alto, a gente fica tão envolvido com as coisas da terra, a gente fica tão preocupado com o externo que nós não conseguimos nos conectar com as coisas do alto, nós não conseguimos nos conectar com o nosso coração, com os nossos sentimentos, nós ficamos à mercê das coisas materiais e não conseguimos enxergar e sentir toda a proteção que o alto sempre nos reserva. E diante dessas dificuldades, é que nós, quando passamos a dar mais valor para as coisas externas, a gente tem que se ligar. Porque valorizar as coisas externas, ficar dando importância para o que as pessoas falam a nosso respeito, o que as pessoas nos subestimam, não vai fazer com que nós tenhamos aquela força, né? Então, e às vezes é difícil manter o foco, é difícil, mas o que nos remete é que nós temos que lembrar que todos nós somos dotados de capacidades, todos nós somos dotados de potencialidades, de talentos, como Jesus nos trouxe lá na parábola dos talentos. Claro, algumas potencialidades mais desenvolvidas, outras ainda em desenvolvimento, mas todos nós temos essas potencialidades, porque nós estamos, nesse contexto de uma lei de evolução. Então,
Nós temos essa capacidade de nos melhorarmos a cada dia, mas isso depende se nós quisermos. E será, através das nossas múltiplas experiências, múltiplas existências, é que a gente vai a cada existência se aprimorando mais, se melhorando cada tempo para chegar nessa tão sonhada evolução. Por isso que é muito importante que a gente acolha dentro de nós as nossas conquistas, mas com humildade. Não como fez a lebre, que achava que era maior velocista. Não, as nossas conquistas que são fruto do nosso trabalho, da nossa força de vontade, elas têm que ser acolhidas com humildade dentro de nós, para que a gente não tenha esse comportamento de humilhar o outro, de subestimar o outro. Então a gente sabe, Vamos seguir, cada um no seu tempo, mas nunca desistindo que nós temos capacidade, que nós podemos sim nos melhorar a cada dia. E trazendo aquele comportamento da lebre de ficar sempre julgando, por que nós também temos essa necessidade de julgar tanto as pessoas, de fazer tantos comentários, tem que dar o nosso parecer em tudo que se apresenta, Tanto nas características intelectuais, físicas, comportamentais do outro, a gente sempre tem que dar principalmente nesses tempos de redes sociais, se a pessoa não se manifesta, é um alienado. Mas às vezes é inteligência não se manifestar em toda aquela discussão. Mas sobre o julgamento nós vamos lembrar de uma passagem de Jesus que vai estar no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição 10, do Bem-aventurados os misericordiosos. Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver em pecado, sem pecado, atire a primeira pedra. Então, quem de nós que não tem pecado? Quem de nós que não falha? Aqui na Terra, olha, eu acho que dá para contar os dedos. Mas isso não é motivo da gente se retrair, não. Eu não tenho direito a nada, não. A gente tem que aprender com as coisas erradas e não repetir mais aquele erro. Mas sobre o julgamento, o que nós temos que pensar? Então, a lei é para todos, Então, um dia nós podemos estar de um lado, no outro dia nós podemos estar no outro lado e passando até por uma situação semelhante daquela que nós julgamos nessa existência ou julgamos lá no passado. Então é essa observância que nós temos que ter com o nosso comportamento, com as nossas atitudes, para que a gente não caia, não tenha que passar por uma circunstância que a gente já julgou tanto e às vezes atirou tantas pedras na outra pessoa sem ao menos conhecer o que é que estava acontecendo na vida daquela pessoa. E não seria tão mais saudável, tão mais salutar que a gente não fizesse tantos julgamentos. Nossa, isso, a atmosfera, toda a energia ia agradecer, porque seriam pensamentos bons, palavras boas, vão fomentar energias melhores para que a gente possa usufruir também dessa energia. Mas ainda nós julgamos e julgamos muito. Nós subestimamos também muitos daqueles que estão conosco na caminhada e aqueles que a gente não conhece também por uma notícia, por uma legenda, a gente já detona ali, tanto em palavras, em mensagens ou em pensamento, que também tem a mesma força. Mas sobre subestimar, algumas condições que nós podemos subestimar as pessoas no nosso contexto atual,
Infelizmente, nós subestimamos ainda as pessoas que têm algum tipo de deficiência, seja ela física ou intelectual. Nós ainda vemos as pessoas serem barradas em alguns lugares, né? E nos deparamos aí com um termo, né, que está em evidência, que é o capacitismo, que é esse preconceito ou discriminação com a pessoa com deficiência. E o capacitismo, ele se manifesta na condição de infantilizar aquela pessoa, como se ela não fosse capaz de nada, né? E vão criar aí barreiras, empecilhos para que aquele indivíduo possa se desenvolver dentro das suas condições, mas se desenvolvendo, tendo acesso à convivência em todos os setores. Então, essa primeira barreira que tem que ser demovida é a nossa barreira do preconceito, né? E fazer com que isso não se prolifere cada vez mais. A tartaruga, a personagem da nossa fábula, ela se enquadra nessa situação, porque as tartarugas, elas se locomovem de forma tão devagar, porque elas têm as pernas curtas, né? E tem aquele casco pesado em cima das costas. Então, são fatores que dificultam a sua mobilidade. Então, ela não pode se locomover com a agilidade, então ela vai ter aquela passada tão morosa. Mas na corrida ela chegou, não chegou? No seu tempo, mas ela chegou. Levou mais tempo, mas chegou. Então, por isso é essa batalha íntima que nós temos que ter todos os dias, de vencer os preconceitos que nós às vezes nutrimos dentro da gente, e também a questão do costume, né? Porque às vezes quando se apresenta alguma situação, o que a gente ouve? Ah, mas sempre foi assim, isso aí não tem problema, imagina, não vai deixar aquela pessoa entrar, isso é frescura, não, sempre foi assim, não. Nós temos que pensar também no que aquela pessoa está sentindo, como e se colocar no lugar daquela pessoa e se colocar no lugar também do seu pai, da sua mãe e daquele que está naquele momento. Outras que também são subestimadas são as mulheres, né? As mulheres têm que provar a todo momento que têm capacidade. E, além do mais, é a preocupação com a segurança, porque a mulher não está segura em lugar algum. Tanto é o número de homicídios, chamado feminicídios, onde a mulher é enquadrada como uma propriedade da figura masculina. Sobre as mulheres, algo interessante é que, há não muito tempo atrás, se cogitava que as mulheres nem alma tinham. Dá para a gente hoje conceber isso? Não, né? Então, lá na Revista Espírita de 1866, tem um artigo que faz a pergunta: as mulheres têm alma? E daí lá nesse artigo ele diz: sabe-se que a coisa nem sempre foi tida como certa, pois ao que se diz foi posta em deliberação em um concílio. A negação ainda é um princípio de fé em certos povos. Mesmo que hoje, nos povos civilizados, a questão seja resolvida em favor das mulheres, o preconceito da inferioridade moral perpetuou-se por um bom tempo. E hoje a gente vê ainda, né, em tantos países, ainda um código rígido de conduta das mulheres. Mas lá no Livro dos Espíritos, na questão 822A, Kardec vai nos explicar que só existe diferença entre o homem e a mulher em relação ao organismo material, que com a morte vai acabar. Não existe, quanto ao espírito, não existe diferença alguma se tem não há duas espécies de almas do gênero tal e do outro gênero. Todos somos iguais, iguaizinhos. Então, quem desqualifica a mulher pode pensar que na outra ele vai vir como mulher. Então, vamos repensar esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, porque sabemos que nós vamos evoluir passando por todos os tipos, fazendo esse rodízio em todos os tipos de gênero. E quanto mais nós fomentarmos essa cultura de que todos somos todos iguais, mais isso vai se popularizar e
as crianças que estão vindo também vão ter esse respeito com todos nós. Então, nosso papel é sim buscar esse respeito por todos, em toda a sociedade. Outra questão que nós vemos também que são subestimados são os idosos, né? O tal do etarismo, que chega numa idade a pessoa não presta para mais nada. E a gente sabe que não é bem assim. Então é o respeito também. A gente não pode desqualificar ninguém por conta da idade. Assim como não podemos desqualificar ninguém por conta da sua cor. Não podemos desqualificar ninguém por conta de uma situação financeira. São tantas as condições, mas que muitas pessoas ainda subestimam e desqualificam as pessoas por conta dessa situação. E não podemos desqualificar as nossas crianças, porque infelizmente as nossas crianças muitas vezes são subestimadas e não recebem o devido valor. Precisamos incentivar as crianças e não desqualificá-las, porque muitas vezes, ao podarmos a criatividade de uma criança, eu acho que isso vai ter reflexo lá nos sonhos daquele adulto que ela vai se tornar. Por isso a importância de criança ser criança, de criança brincar, de criança ter as vivências lúdicas para que o adulto que está se formando naquele momento, ele seja um indivíduo confiante e não um indivíduo esperto como a lebre. Então, pais e mães espíritas, tragam as suas crianças para a evangelização. A evangelização é um momento riquíssimo para as nossas crianças. Ali, além do conhecimento da moral de Jesus, dos ensinamentos, elas vão receber toda a convivência e vão receber também todo o amparo do mundo espiritual naquele momento. Então, é um bem muito grande que os pais e mães espíritas tragam as suas crianças para a evangelização. E não podemos esquecer também que as crianças aprendem muito com o exemplo. Então, que tipo de adulto nós estamos sendo para as nossas crianças? O que elas estão aprendendo conosco? Pois bem, gente, e de onde vem todo esse preconceito, todo esse poder que nós achamos de que somos melhores do que o outro? Vem, né, do nosso orgulho, nosso egoísmo tão enraizado ainda dentro de nós. Como que a gente pode achar que por conta de uma situação, de uma cor, de uma situação financeira, a gente é melhor que o outro, ou de uma situação, uma condição física? Isso não dá para a gente conceber mais. Por isso que nós temos que fomentar essa nova conduta, fomentar as boas práticas. Se nós formos analisar toda a vida de Jesus, nós vamos ver Jesus, que é o nosso maior exemplo, né? Jesus foi totalmente desprovido de preconceitos. É um ser que foi e é amor em todas as suas maneiras de se relacionar. Então, qualquer manifestação de violência, de preconceito, de ódio, dentro de um segmento religioso, no meu entender, não vem de Jesus, porque Jesus é amor. Jesus é bondade. Não vai dar um choque? Vamos lá, seguimos. Então a mudança ela é interna, a mudança tem que começar dentro de nós e buscar o exemplo de Jesus em tudo que Jesus nos deixou, Ele que é esse ser mais perfeito que Deus mandou à Terra, como está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então não vamos subestimar a ninguém, seguindo lá a conduta da lebre, né, que desvalorizou e tratou com desprezo da tartaruga,
e também perante os outros animais. Ela acabou perdendo e teve que, naquele momento, ainda bem que ela teve o lapso de humildade para reconhecer aquela lição que teve naquele momento, né? De que o mais importante não é ganhar, mas são os frutos conquistados. Mas tudo isso quando se busca com esforço, com determinação e com foco. Então, quando Jesus ele esteve aqui na Terra, ele valorizou a todos e ele continua valorizando a cada um de nós, porque a todo momento ele oferece oportunidades para que nós nos melhoremos. E quando ele veio, ele trouxe, né, o Evangelho, que é essa luz na nossa vida, que é essa luz para todos nós. Então Jesus ele nunca subestimou a ninguém. E ele vê cada um, ele não vê cada um no seu externo. Ele vê cada um com as potencialidades que pode desenvolver. Jesus vê em nós o que muitas vezes nós não vimos e que muitas vezes nós nem acreditamos que temos capacidade de fazer tal coisa. Então Jesus, ele acredita. Vamos continuar. Então Jesus ele acredita em nós, ele acredita nas nossas potencialidades e ele nos oportuniza, nos incentiva para que a gente descubra o que nós temos de melhor, porque cada um de nós tem aquela partícula de Deus dentro de nós. Então é isso que nós temos que acreditar, porque às vezes a gente sabe, eu sei, né? Eu li em algum lugar que a gente tem, né? Mas até quando a gente acredita que a gente pode, que a gente tem potencialidade, não passando por cima de ninguém. Temos que trilhar o nosso caminho através dos nossos méritos, não burlando as leis e não passando por cima de ninguém. Busquemos o autoconhecimento, busquemos a reflexão para saber ainda, né, das nossas dificuldades, o que nós podemos nos melhorar para que, mesmo devagar, a gente consiga chegar lá na linha de chegada. Então, tal como aconteceu lá com a lebre que se desviou, fez várias paradas, se desviou no caminho, nós também, muitas vezes, estamos caminhando e nos desconectamos. E nos desconectamos, às vezes, muito fácil. Nos distraímos muito fácil, às vezes, daquele objetivo que nós temos traçado para a nossa vida, né? E hoje a gente se distrai muito fácil porque a distração está na palma da mão, né? Ela está aqui a todo momento. E que batalha é a gente se policiar para não ficar escravo da internet, né? Porque ela está ali, essa distração está ali, acessível a todo momento. E isso, as coisas do mundo virtual, tais quais as coisas do mundo material, elas afetam muito o nosso mundo mental. E, consequentemente, por conta das influências e dos estímulos que nós recebemos, com o que nós acessamos, também vão influenciar o nosso campo espiritual, porque o que é que os espíritos fazem com a gente, né? Eles estão a todo momento aqui, né, ao nosso redor. Eles querem uma vacilada a nossa vacilada para que eles possam atuar na gente e ali usufruir da nossa energia. Então, vamos buscar a harmonia dentro de nós e quando esse fardo estiver pesado, vamos pensar que Jesus disse, né, que com ele o fardo seria mais leve. E ele não disse que o fardo não existiria. O fardo vai existir, mas com ele nós vamos ter mais facilidade para carregar esses fardos. E quando a gente estiver assim muito cansado, a gente sabe que é na prece que nós vamos também nos nutrir.
No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, lá no item 5, nós vamos encontrar a eficácia da prece. E nesse item fala que muitas pessoas contestam a eficácia da prece, entendendo que Deus, Ele não sabe tudo, né? Então, por que Ele não resolve o meu problema? Já que Ele sabe tudo, né? Então eu não preciso ficar ali rezando. Às vezes eu rezo e Ele nem faz nada, né? E não é assim. Deus não vai fazer milagre, nós somos o nosso milagre. Deus vai nos dar força, vai nos dar coragem, para que a gente possa seguir em frente e passar por todas as turbulências da vida. Isso a prece é 100% eficaz, porque Ele dá. Mas daí é a nossa dificuldade, mais uma vez, de nos conectarmos com o alto, de nos conectarmos com os nossos amigos espirituais que estão a todo momento ao nosso lado. O alto faz o seu trabalho, quem não está fazendo o nosso trabalho somos nós mesmos. E como nós vamos nos conectar? Praticando bem, né? Fazendo boas ações, boas leituras, bons vídeos, por que não? Trabalhando no bem, dedicando um tempo a algum trabalho voluntariado. A Casa Espírita, ela possui um departamento de assistência e promoção social. Se a gente ainda não tem tempo de doar o tempo, porque todo mundo, estamos no mundo material, né? Precisamos trabalhar, temos compromisso, mas tem muitas formas de colaborar, muitas. E não só na Casa Espírita, tem tantas entidades, tantas obras sociais que nós podemos nos voluntariar. Tudo que reporta ao bem, vai nos conectar ao alto, sim. Então, a tartaruga, lá da nossa fábula, ela é esse exemplo, né, de esforço. Com esforço, ela alcançou seu objetivo. Então, busquemos nós, nos preceitos que Jesus nos trouxe, na sua mensagem, no seu Evangelho, esse caminho a ser seguido. Claro, para aqueles que quiserem a mudança, né? Porque se o indivíduo não quer se modificar, ele vai ficando cada vez mais para trás. Mas para aqueles que querem se modificar, a receita é o Evangelho de Jesus, esse tratado de amor que Ele nos deixou, nos trazido pelos evangelistas. Então, para encerrar, eu trago uma passagem encontrada no livro Boa Nova, uma psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, no capítulo intitulado Bom Ânimo, um diálogo entre Jesus e o apóstolo Bartolomeu, e Jesus fala assim: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas, ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite do nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para a retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista destas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra e rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo,
a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Bem atual, né? Então tenhamos bom ânimo para encerrar, que possamos extrair dentro de cada um de nós o que temos de melhor, a passos firmes, com decisão firme e para tornar, os nossos dias melhores, mais pacíficos, mais harmoniosos. Obrigada pela atenção, uma boa noite e uma boa semana para todo mundo. Obrigada. Então, obrigado, Deise, pela mensagem. A casa agradece. Então, vamos fechar os olhos, com os corações alegres, ainda cheios do sentimento de gratidão, e respirando essa atmosfera tão salutar, tão agradável, preparada pelos amigos da espiritualidade maior, a título de piedade e também de carinho por todos nós. Nós estamos bem, nós estamos em paz, mas sabemos que nem todos estão. Então pedimos do fundo do coração a toda essa espiritualidade que preparou o trabalho, que essa atmosfera também se estenda aos nossos amigos, aos nossos familiares, que invada nossas casas, nossos lares, que tira as desavenças, os dissabores e as discórdias, que lá reine apenas a paz e a harmonia, que vá até os hospitais, que traga bom ânimo, que envolva nossos irmãos perdidos no vício, na violência, que encontrem o caminho da paz e da liberdade. Que envolva também nossos irmãos desconhecidos que cruzamos pelas ruas, não sabemos de onde vêm nem para onde vão, mas igualmente recebam o nosso abraço. Nós agradecemos o Mestre Jesus por todas as bênçãos derramadas na noite de hoje. E com a permissão da espiritualidade maior, nós encerramos a atividade da exposição doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Então, sintam-se todos abraçados pela casa. Vamos então ao trabalho de paz e uma boa semana para todos.